Escute este som. É a rádio de Saturno retumbando na escuridão. Durante séculos nós o olhamos como se fosse uma joia, o planeta mais bonito do sistema solar. Um gigante dourado suspenso no vazio com um halo perfeito ao redor, tão elegante, tão limpo, tão sereno, que parecia impossível associá-lo a qualquer coisa violenta. Nós o chamamos de belo. Nós o chamamos de majestoso. Nós o transformamos no cartão postal mais perfeito do cosmos. E esse foi o erro, porque a beleza de Saturno não é uma promessa de calma, é uma armadilha. Saturno não é pacífico. Saturno é um colosso selvagem, uma massa de hidrogênio e hélio girando com tanta fúria que se achata sobre si mesmo, deformando-se até parecer mais uma abóbora cósmica do que um planeta perfeito. De longe, ele parece uma obra de arte. De perto é outra coisa. É um sistema construído sobre destruição, caos, tempestades e restos de mundos mortos. Tudo o que nele parece bonito quando olhado de perto revela-se brutal, e tudo começa com sua coroa. Da Terra, os anéis parecem sólidos. Faixas perfeitas, limpas, quase divinas, estendidas com uma precisão que dá a impressão de que alguém as desenhou com compasso no vazio. Mas, se você pudesse entrar neles, não veria harmonia. Veria um triturador. Os anéis não são uma superfície contínua, são uma tempestade de gelo e rocha. Um enxame de fragmentos que vai de partículas minúsculas a blocos do tamanho de montanhas, todos girando em velocidades extremas, colidindo, se quebrando e se recompondo sem descanso. Você não está olhando para uma joia, está olhando para um massacre orbital. E o pior é a origem deles. A teoria mais perturbadora não fala de uma formação bela nem de um capricho cósmico elegante. Fala de uma morte. Há muito tempo, uma lua chegou perto demais. Cruzou o limite a partir do qual a gravidade de Saturno já não permite que um corpo continue sendo um corpo. E então o planeta a despedaçou, triturou-a, arrancou sua estrutura, espalhou suas entranhas geladas e deixou seu cadáver transformado em um imenso disco de fragmentos. Os anéis que, durante séculos, nos pareceram a decoração mais refinada do sistema solar, podem ser, na verdade, os restos de uma lua destruída. Um túmulo estendido ao longo de centenas de milhares de quilômetros. Saturno não se enfeita, Saturno exibe suas vítimas. E se isso já basta para torná-lo inquietante, basta olhar para o Polo Norte para entender que ainda nem chegamos à parte mais estranha. Porque ali, onde deveriam dominar redemoinhos, curvas e o caos habitual de um gigante gasoso, aparece algo que não combina com a intuição humana. Um hexágono, não uma figura desenhada em um mapa. Não uma ilusão de ótica. Um hexágono gigantesco, fixo, impossível, cravado na atmosfera como se o planeta carregasse uma ferida geométrica aberta sobre o próprio polo. Dentro dele gira uma tempestade monstruosa, um sistema tão enorme que poderia engolir várias terras inteiras sem esforço. Isso não parece meteorologia. Parece um pesadelo em forma precisa. A natureza não costuma nos presentear com linhas retas em meio ao caos fluido. E, ainda assim, Saturno passa décadas exibindo uma estrutura hexagonal que continua ali, girando, persistindo, como se uma parte do planeta tivesse decidido deixar claro que não pretende se comportar como esperamos. No centro, um vórtice vermelho escuro gira como um olho imenso, uma boca aberta feita de vento, pressão e profundidade. Não é um detalhe curioso, é uma declaração. Saturno não é um mundo sereno com anéis bonitos. É um motor de fenômenos impossíveis. E quando esse motor desperta de verdade, o planeta inteiro muda de rosto. De tempos em tempos, Saturno libera uma tempestade tão grande que pode envolvê-lo por completo. Uma erupção atmosférica que percorre o mundo inteiro e transforma o gigante dourado em uma massa agitada de nuvens brancas, relâmpagos e violência. Chamam isso de Grande Mancha Branca, mas esse nome parece pequeno demais para o que realmente é. Imagine uma tempestade que dá a volta no planeta inteiro, uma ferida luminosa abrindo caminho por uma atmosfera que já é, por si só, colossal. Imagine raios milhares de vezes mais poderosos que os da Terra, nuvens arrancadas das profundezas e energia suficiente para lembrar que, por trás da imagem polida de Saturno, não existe paz. Existe pressão acumulada esperando o momento de explodir. E, se o planeta já parece um monstro,
Suas luas tornam todo o sistema ainda mais perturbador. Titã é o melhor exemplo. À primeira vista, ele parece quase uma zombaria da nossa casa. Tem atmosfera densa, tem rios, tem lagos, tem chuva. De longe, tua versão fria e distante da Terra, mas é uma imitação envenenada. Lá não chove água, chove metano. Os lagos não são lagos como os nossos, mas mares de hidrocarbonetos líquidos. As dunas não são feitas de areia, mas de partículas orgânicas escuras, como se a Lua inteira tivesse sido construída com os restos químicos de algo que quis se parecer com vida e não conseguiu. Titã não se parece com a Terra, parece uma terra morta que continua fingindo, e depois vem Encélado, pequeno, brilhante, quase inocente à distância. Durante muito tempo, pareceu uma simples rocha gelada, até começar a sangrar. Em seu polo sul, longas fraturas se abrem como cicatrizes e delas brotam geysers gigantescos de vapor d'água e partículas de gelo lançadas ao espaço em velocidades enormes. Saturno a aperta, com sua gravidade, deforma-a, aquece-a por dentro e obriga essa lua a expelir o que esconde sob a crosta. Debaixo daquele gelo existe um oceano. Um oceano real, escuro, salgado, com calor e química orgânica. Um dos lugares mais promissores para pensar em vida fora da Terra não está em um planeta azul nem em uma lua acolhedora. Está escondido em uma pequena esfera gelada, presa no reino brutal de Saturno. Então todo o sistema muda de significado. Não estamos falando de um planeta bonito com adornos ao redor. Estamos falando de um centro gravitacional que destrói luas, deforma atmosferas, mantém oceanos ocultos e transforma tudo o que toca em algo mais estranho. Saturno não reina sobre um sistema elegante. Reina sobre um sistema ferido. E então você se lembra da Cassini. 30 anos de trabalho humano, 13 anos orbitando Saturno, enviando imagens, medições, perguntas e respostas, nos aproximando mais do que nunca daquilo que parecia uma joia intocável. Cassini foi nossa mensageira, a nave que se atreveu a viver dentro daquele império de gás, gelo e gravidade. E no fim, ela não escapou. Não podia. Quando ficou sem combustível, a única forma de proteger luas como Encélado de uma possível contaminação foi enviá-la à morte. Cassini se lançou contra Saturno, caiu em sua atmosfera. Continuou transmitindo até o último momento, enquanto o calor e a pressão a destruíam. Não houve resgate, não houve trégua. Saturno a absorveu e a transformou em parte de si. Até a nossa melhor observadora acabou devorada pelo monstro que tentava compreender. E ainda assim, nem isso é a parte mais perturbadora de tudo. O mais perturbador é que Saturno também não vai conservar para sempre a beleza com que nos engana. Seus anéis estão morrendo, lentamente, mas sem remédio. A gravidade do próprio planeta os arrasta pouco a pouco para baixo em forma de chuva de partículas. Anel por anel, fragmento por fragmento, essa coroa que parecia eterna vai caindo sobre o gigante que a gerou. Dentro de um tempo ridiculamente curto em termos cósmicos, Saturno perderá sua característica mais famosa. A joia vai se apagar, o adorno vai desaparecer. Vai restar apenas o colosso nu, ainda girando na escuridão, ainda deformado, ainda selvagem. Isso muda completamente a forma de olhá-lo. Porque então você entende que Saturno não é uma imagem perfeita suspensa no céu. É um instante de violência temporariamente congelado em uma forma bela. Um planeta que transformou a destruição em beleza, o caos em geometria e a morte de uma lua em sua característica mais icônica. Um sistema onde o que parece delicado corta, o que parece harmônico destrói e o que parece pacífico nunca deixou de ser feroz. É por isso que Saturno dá medo, não porque esconda um monstro, mas porque ele próprio é um monstro belíssimo, sim, mas ainda assim um monstro. Um mundo onde os anéis são cadáveres, as tempestades desenham figuras impossíveis, a chuva cai em forma de gás líquido, os oceanos vivem sob o gelo, e até as nossas sondas acabam transformadas em cinza. Dentro de sua atmosfera. Saturno é a coisa mais bela que vemos no sistema solar, e é justamente por isso que é tão perigoso olhá-lo sem entender o que existe por trás. Porque algumas armadilhas não se apresentam com dentes. Elas se apresentam com beleza. Deixa o like e se inscreve para continuar explorando os lugares mais estranhos e aterrorizantes do cosmos.